Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal aqui do Interdisciplinar. Nós estamos com uma nova pesquisa científica falando sobre a questão das estratégias pedagógicas para a inclusão da pessoa com deficiência visual. E nós estamos nada mais nada menos do que no Centro de Atendimento Educacional Especializado do Recife, o CAEE. Vamos ter uma entrevista maravilhosa com a coordenadora pedagógica do curso de Tipologia, chamada Michele Alheiros. E neste cenário aqui maravilhoso, nesse atendimento, nesse polo maravilhoso aqui de Recife, nós iremos explorar e mostrar para vocês como utilizam as estratégias pedagógicas para a inclusão dessas pessoas. Sabemos que na educação existem diversos recursos pedagógicos que podem auxiliar na questão da inclusão de uma pessoa com deficiência visual. E um desses recursos é a adaptação do material. Com a adaptação do material, o professor, o docente da sala, ele pode incluir a pessoa com deficiência visual em sua sala de aula. Aqui estão alguns exemplos dessa adaptação do material para abordar sobre, por exemplo, a matemática, para abordar sobre, por exemplo, a química e a biologia. Como vocês puderam ver, esse centro de atendimento possui todo o suporte para que a pessoa com deficiência visual ela possa não somente ser inclusa de forma educacional, como também busca exercer a autonomia do indivíduo. Olá pessoal, estou aqui com a coordenadora do CAP, Michele Alheiros, que ela falará um pouco sobre o CAP, sobre os projetos e todas as outras questões que nós iremos abordar aqui no vídeo. Olá Michele, bom dia. Olá, bom dia, tudo bem pessoal? Eu sou Michele Alheiros, coordenadora do CAP, Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual. Mas é importante ressaltar que neste prédio funcionam 3 centros. O atendimento educacional especializado para pessoas que estudam no ensino regular, pessoas neurodivergentes, o CAIS, o Centro de Apoio ao Surdo, e o CAP, que é o centro que eu estou na coordenação. E aí nós temos o nosso gestor, que é o professor Lúcio Costa. Falando um pouco do CAP, no CAP nós temos 4 pilares. Um deles é o curso de Tiflologia, ciência que estuda as questões relacionadas à pessoa com deficiência visual. Nesse curso, as pessoas que desejam trabalhar na área, que querem atuar no futuro como professores brailistas, eles se matriculam. O curso tem uma carga horária de 180 horas, 45 encontros, 2 vezes por semana. Ao final do curso, as pessoas saem habilitadas a serem professores brailistas, atuarem nas escolas da rede, nas escolas privadas, sempre dando suporte, fazendo adaptações de material para os estudantes que estão matriculados na rede regular de ensino, porque hoje a gente não tem mais a escola especial. Todos os alunos, todas as pessoas devem, segundo a Lei 13.146, a Lei Brasileira de Inclusão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, devem ser matriculadas na rede regular de ensino. Além disso, nós temos uma biblioteca onde dispomos de um acervo de livros em tinta e livros em braille. Nós temos o atendimento pedagógico para pessoas com deficiência visual, pessoas essas que podem ter nascido cega ou com baixa visão, que podem ter ficado cegos ou com baixa visão na adolescência ou na idade adulta. Então, a gente atende de 0 a, não tem limite de idade. Então, se você conhece uma pessoa com deficiência visual, você pode indicar o nosso atendimento. E nós temos um núcleo de produção braille, que é o setor que a gente prepara o material em braille para que as pessoas possam ler em braille. O braille é o sistema de leitura e escrita utilizado por quem enxerga, que aprendeu o braille, e por quem é cego ou tem baixa visão. E agora, Michele, nós temos uma pergunta. Qual a importância da adaptação do material para criança com deficiência visual no ensino regular? Pronto, é importante destacar que muitos dos materiais que se usa na educação infantil
com crianças que enxergam poderão também ser utilizados com crianças cegas. Por exemplo, jogos de encaixe, jogos de forma, brinquedos recicláveis, onde você usa tampinhas de garrafa, coisas que você possa trabalhar número e quantidade, palitos de picolé, palitos, claro que brinquedos você vai usar sempre com a intervenção de um adulto, como você faria com qualquer criança, né? Você não vai pegar um brinquedo, por exemplo, com uma peça pequena e entregar para uma criança de 1 ano, porque você sabe que aquele brinquedo pode apresentar riscos. Então, os mesmos cuidados você tem que ter com a criança cega. Você precisa oportunizar para que ela esteja junto com as outras crianças. E aí sim, na medida que for sendo necessário, você vai fazendo adaptação do material, com diferentes texturas, para que ele possa receber, mas sempre lembrando, para criança cega é muito importante você trabalhar o material concreto. Você vai mostrar um boneco, você não mostra o boneco só desenhado no papel. Dá um boneco para ele localizar a cabeça, os olhos, o nariz, a boca, os braços, as pernas. Ele precisa se conhecer e conhecer o outro. E em relação aos docentes, a senhora tem algum recado para dar para eles em relação à formação continuada? O que eles podem ir em busca para essa educação realmente ser igualitária para todos em sala de aula? Veja, inicialmente eu posso indicar o curso de Tiflologia, ofertado pelo CAP, Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual, que fica aqui em Casa Amarela, no prédio do CAEE, Centro de Atendimento Educacional Especializado do Recife. É um curso gratuito, onde as pessoas apenas vão precisar adquirir todo o material utilizado. Sei que o sistema ainda é falho nessa questão, por não oferecer no curso inicial de graduação a esses docentes disciplinas obrigatórias que trabalhem, né, as questões relacionadas à pessoa com deficiência. Mas também preciso dizer que hoje a gente tem muitas possibilidades por conta da tecnologia, como a internet. Então, eu acho que a gente, nós docentes, que eu sou na verdade professora brailista da Rede Estadual de Ensino e estou, né, como coordenadora do CAP. Então, eu acho que a gente precisa usar mais essa tecnologia a nosso favor, sabe? Essa internet a nosso favor. Se a gente for fazer pesquisas, por exemplo, sobre a deficiência visual, a gente vai encontrar muita coisa interessante. Nós estamos trabalhando esse projeto através da Escola Municipal dos Coelhos, que fica lá na Ilha do Leite, na comunidade dos Coelhos. E nós estamos trabalhando com a turma do 4º ano amanhã. Abrimos uma roda de conversa e pedimos para que eles fizessem algumas perguntas feitas mesmo por eles naturalmente. E aqui nós estamos com as perguntas para fazer para a senhora e a senhora poder responder para eles, pois esse vídeo será passado lá para eles. E se a senhora quiser falar um oi... Oi, crianças, tudo bem com vocês? Vamos conversar então. Estou aqui pronta para responder todas as perguntas de vocês. Vamos lá? A primeira pergunta é: como ela consegue enxergar, entre aspas, a casa dela? Pois é, gente. Sabe o que acontece? A gente sempre pensa que a gente só enxerga com o olho, né? E aí, como é que eu enxergo se o meu olho não funciona? Ele não funciona, mas ele tá aqui. Vou tirar o óculos para vocês verem. Eu tenho um olho, eu tenho um globo ocular, só que eu não enxergo com ele, mas eu enxergo utilizando o tato, né? Utilizando os meus ouvidos, a audição, né? Eu sinto o cheiro, né? O olfato, nariz, né? O paladar, o gosto. Então, eu uso os meus outros sentidos e a partir desses outros sentidos eu aprendi. Eu sei, quando eu chego na minha casa, eu sei onde é a sala,
Eu sei que se eu for em frente, eu entro lá, e eu sei que se eu for em frente, né, caminhar em linha reta, andar em linha reta, eu aprendi quando eu era criança, tá? E aí eu sei que se eu for em frente eu vou dar no corredor, mas eu sei que se eu virar à esquerda eu vou chegar na cozinha. Então é assim que a gente conhece nossa casa. A gente, quando chega num ambiente novo, aí a gente precisa da ajuda de uma pessoa que enxerga. Ela caminha com a gente pelo aquele ambiente para a gente ter uma noção do espaço. E aí, com isso, a gente constrói o que a gente chama de imagem mental. A gente consegue construir a imagem daquele local. Ótimo. A segunda pergunta é: como ela consegue chegar em casa? Então, para as pessoas cegas caminharem, as pessoas cegas podem usar uma bengala, ou também tem pessoas que usam um cão-guia. Eu caminho utilizando a bengala. Então, para chegar em casa, tem pessoas cegas que andam de ônibus, mas eu geralmente vou para casa de Uber. Então, eu vou chamar o meu Uber aqui no meu local de trabalho, usando o meu celular, que fala para mim. Vocês sabiam que todo celular tem um programa que fala para a pessoa com deficiência visual? Tem lá uma coisa chamada acessibilidade. E aí lá vai ter o leitor de tela. Tudo que eu digito no celular, ele vai falar para mim. E aí eu chamo o Uber. Claro, vou precisar da ajuda de uma pessoa que enxerga, por exemplo, para ver a placa do carro, né? Conferir, para ver a cor do carro. Aí eu pego o Uber, já coloquei lá o meu endereço e aí eu vou chegar em casa. A próxima pergunta: a senhora já nasceu assim? Já, assim. Quando eu nasci bem pequenininha. Eu fui uma criança prematura. Vocês já ouviram falar nisso? É uma coisa chamada de retinopatia da prematuridade. É quando o bebê nasce antes da hora. Vocês já sabem, eu sei que vocês são do 4º ano, vocês sabem que a mamãe, quando está grávida, o bebê vai passar ali na barriga da mamãe 9 meses. Só que comigo foi diferente. Eu só passei 6. Quando a minha mãe estava no 6º mês de gravidez, a bolsa rompeu e aí ela precisou ir para a maternidade e eu nasci. Nasci bem pequenininha, pesava só 700 gramas. E aí precisei ir para um lugar chamado incubadora. Hoje em dia chamam também UTI neonatal. Aí o bebezinho fica lá na UTI neonatal, fica na incubadora. Um lugar onde tem todos os recursos, né, como se fosse a barriga da mãe, um local quentinho. Aí lá vai ter sonda, se o bebê precisar de sonda, vai ter lá tudo que ele precisa. Que aí eu não vou saber falar muito, pessoal, porque eu não sou médica, tá? Eu não sou da área de saúde. E aí eu precisei passar nesse local, nesse lugarzinho chamado de incubadora, 45 dias. E aí depois fui para casa, já mais gordinha, né? Mas aí quando meus pais começaram a fazer os exames, que o médico solicitou, o pediatra, o médico que cuida das crianças, né? Aí quando ele solicitou os exames, aí quando fez um exame chamado fundo de olho, aí descobriu que eu fiquei sem enxergar. Então eu costumo dizer sim, já nasci sem enxergar, porque eu só enxerguei o quê? O percurso, né? Para chegar até a incubadora. É isso. Mas ó, existem várias coisas que podem causar a deficiência visual. Tá certo? Então, se vocês forem conversar com outra pessoa com deficiência visual, vocês vão ver que a história dela é diferente da minha. Como vocês, cada um, se for contar a história do seu nascimento, vai ser diferente. A próxima pergunta: como consegue andar sem o piso tátil? Pois é, pessoal, que legal esse tema, né? A gente sabe que é lei e que todos os locais deviam ter piso tátil, mas infelizmente não tem. E aí a gente precisa aprender realmente.
tá? A gente vai aprender, a criança, a pessoa que já nasceu cego vai aprender desde criança a caminhar em linha reta, depois vai aprender que precisa virar à direita, que precisa virar à esquerda e deve sempre usar a bengala. E para finalizar, como a senhora enxerga, entre aspas, o mundo? Pois é, como eu enxergo o mundo? Usando os outros sentidos, as outras tecnologias. Existem muitas tecnologias, né? Como o celular, como a audiodescrição, que é uma tecnologia assistiva. Eu sei que quando vocês estão falando do mundo, eu acho que vocês estão querendo saber como é que eu enxergo as imagens, né? Como é que eu vejo, por exemplo, a figura no livro? Ou como é que eu vejo o personagem de um filme, né? Porque eu acho que vocês devem assistir filme. Então, existe uma tecnologia chamada audiodescrição, onde o que é visto por vocês que enxergam é falado para nós que não enxergamos. Então, a gente fica tendo acesso às imagens. Se for um filme, a gente vai saber que roupa o personagem está usando, como é que ele está andando, né? Através do recurso da audiodescrição. E agora vamos ter as considerações finais para o nosso vídeo. Então, gente, eu acho que a gente pode falar nesse momento sobre a importância da família de uma pessoa com deficiência visual. Então, quando a família descobre que tem uma pessoa com deficiência visual, ou porque já nasceu, ou porque ficou, né, se tornou cego, ou se tornou uma pessoa com baixa visão, aquela pessoa que vê menos do que o dito normal, né, normal entre aspas, porque ninguém é normal, destacar essa importância. A gente sabe que as famílias vivem um momento do luto, sabe que ninguém nasceu preparado para ter um filho com deficiência, por exemplo, um primo, um sobrinho, uma mãe, um pai, mas dizer da importância deles estarem juntos e apoiando, incentivando para que aquela pessoa cresça cada vez mais. Como também, né, no caso das crianças, ali depois a criança vai, como toda criança, vai chegar à idade escolar, vai ter que ir para a escola. Então, dizer aqui para os nossos professores, se você não sabe, né, procura, pergunta, o próprio aluno pode ser teu aliado, pode chegar junto de você, pode lhe mostrar como é que ele já faz. Muito obrigada, Michelle. Nada, a gente é que agradece a oportunidade de estar falando com vocês. Finalizamos a nossa pesquisa. E com isso espero que possa abrir cada vez mais dúvidas em vocês e curiosidades para buscar e aprender cada vez mais sobre esse assunto.